Boa noite a todos. Hoje eu vou iniciar nossa aula 3A e 3B, dando continuidade àquilo que falamos ou que falávamos na aula anterior, a progressão da ciência e da tecnologia. Pois bem, eu queria fazer duas correções. Uma correção e duas explicações, né? Primeira explicação é o seguinte: eu adotei a letra A para o pessoal de Tecnologia e Sociedade e a letra B para o pessoal de Sociologia 1 e Sociologia 2 do nível médio. Por que essas aulas, né? 2A, 2B, né? 3A e 3B. O sentido dessa aula é mostrar essa cronologia a todos os alunos. Aqueles alunos que, porventura, me conheceram antes, podem até desprezar essa aula porque já ouviram isso, me conheceram em sala de aula, né? O pessoal do técnico. Então é isso, eu vou dar prosseguimento, né? A partir daí. A errata que eu queria fazer foi quando eu falei sobre o que a ciência disse, usei a palavra não, quando na realidade nós temos aí um problema filosófico de ciência. Não sim, era ciência antes da palavra escrita, antes das anotações, era ou não era. Então muitos autores discutem sobre isso. Eu prefiro achar que a ciência, quando a partir de testes, né, ela obtém informações, sucesso ou fracasso, e que essas informações, apesar da não escrita, sigam em frente, como alguns casos que eu falei aqui dos povos indígenas. Pois bem, então nós vamos continuar a partir daí. E o autor que no momento, né, me deu branco é o Rubem Alves. Eu vou aproximar o livro, não sei se a câmera vai focar, esse livrinho aqui, cujo tema é esse mesmo, Filosofia da Ciência. Não sei se deu foco, eu estou com a câmera maior, mais sensível, né? E é isso aí. Depois eu falo mais sobre esse livro, eu escrevo no e-mail para vocês, aqueles que quiserem, puderem, ou tiverem tempo para ler, vão gostar muito. Eu também recomendo a vocês que façam a disciplina Filosofia da Ciência, né? Obviamente também História da Técnica e da Tecnologia. Isso vai facilitar o entendimento de tudo isso que a gente vem falando aqui, tá bom? Eu tenho esse outro livro, Filosofia da Ciência, do Bastos e do Candiotto, né? Esse aqui, ó. Foucault, não sei se Foucault também, na mesma situação, eu coloco para vocês no e-mail, está certo? Filosofia da Ciência, editora Vozes, ok? Os autores são daqui, eu acho, perdoa, não lembro muita gente. E agora, meus queridos, eu comprei esse livrinho aqui, ó, pequenininho, comecei a ler, Ciência e Existência, do Álvaro Vieira Pinto, aquele autor que eu recomendei para vocês, né? Problemas filosóficos da pesquisa científica. Isso é um outro assunto. Está aqui o livrinho, ó. Estão vendo com a mesma capa até do livro de Conceito de Tecnologia. Tá ok? Enfim. Nós vamos voltar aqui, eu vou desenhar do ponto em que nós estávamos. Eu vou abordar essa cronologia sobre 3 aspectos, tá bom? O aspecto científico-tecnológico, o aspecto econômico e o aspecto político, certo? Vamos voltar atrás. Vou fazer um esforço aqui, né? Esse quadro aqui foi improvisado, meu quadro ainda não chegou. Vamos ver, eu havia dito a vocês que lá atrás eu tinha a pré-história, né?
história. E que, antes da, né, o que precede a pré-história é a própria história. Então nós vamos ter mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, a escrita. Esse fenômeno dará início a que fase histórica? A antiguidade. Eu sou do tempo do trema, para mim eu continuo lendo antiguidade, né? Mas antiguidade data de 4.000 antes de Cristo, é escrita. Nós vamos ter aqui diversos fenômenos ocorrendo na antiguidade, claro, né? Um deles é a ciência, não é isso? A ciência descrita, né? Vocês já estudaram sobre Tales, por exemplo, Pitágoras, isso é ciência, né? A matemática, o desenvolvimento da matemática enquanto ferramenta, ciência, certo? Então, eu tenho a escrita, eu tenho os números, a numeração, e vou poder, então, desenvolver o raciocínio matemático. Ok? Vamos ter outras ciências. Aí, também, não só a matemática, né? A matemática dará base, por exemplo, para a construção civil. Não podemos dizer que as pirâmides de Quéops, Quefrem e Querinos, por exemplo, foram construídas sem conhecimento científico. Claro que não. Era necessário aí diversos conhecimentos para se erguer aquelas pirâmides e sustentá-las ao ponto de propiciar ali as câmaras, as câmaras dos sarcófagos, né? As câmaras fúnebres. Pois bem, vamos pensar que mais ou menos aqui eu vou ter um fato na antiguidade fantástico. 3.500, mas tudo aqui é mais ou menos, hein, gente? 3.500 anos antes de Cristo, eu vou ter um outro fenômeno. Eu vou ter um desenvolvimento técnico fantástico que dará, né, propiciará o homem a acelerar ainda mais essa revolução científica e tecnológica. Porém, isso é um fenômeno técnico. Eu prefiro chamar de fenômeno técnico, ainda técnico, que é ou que foi a invenção da roda. A roda vai propiciar a velocidade de números trabalhos. Imaginem, né, a construção das pirâmides sem os roletes, não é isso? Bom, o rolete trabalhado a partir de troncos, uma técnica, certo? Vamos pensar assim. Então veja, falando da antiguidade, eu quero falar de um outro fenômeno aqui, que é o fenômeno político. Ok? A economia a gente já vai falar, né? Já falamos do tijolo, esqueci de marcar aqui, né? Mais ou menos 8.000, lembram? Mais ou menos, aqui, vou até marcar aqui, mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo. O tijolo. Só o bloqueio cerâmico? Não, a própria capacidade de cortar pedras e dispô-las também, não só o tijolo cerâmico, mas as construções feitas em pedra. O homem desenvolveu também desenvolveu essas técnicas. Bem, marca o tijolo, marca esse tipo construtivo, o sedentarismo. E é o sedentarismo que vai propiciar, né, todos os fenômenos da antiguidade. As cidades antigas que vemos a discutir aqui são cidades nômades, ou perdão, sedentárias. Grandes cidades, ninguém muda cidades inteiras, né? Enfim, mas eu vou falar aqui um pouco de fenômeno político, certo? O econômico vem junto. Veja, na pré-história,
o ser humano se agrupava, os agrupamentos, eu tinha falado para vocês. Os agrupamentos. Função do agrupamento, sobreviver à natureza, aos fenômenos naturais. Então, esses agrupamentos, eles viviam de forma a sobreviver e tudo que era pensado nesses agrupamentos era com vistas à sobrevivência. Eles chegaram ao nível de ter o seu chefe do grupo, do bando, não é? E esse chefe, por que ele era chefe? Qual era a sua incumbência, a sua obrigação? Ele tinha duas forças físicas. A primeira, a própria destreza, com as armas, destreza, força corpórea e o que? Astuto, né? Cérebro, ok? Então, cérebro e força. Isso caracterizava, isso dava a característica do chefe da tribo, como vocês veem, né? Aí nos documentários ou filmes, o chefe da tribo era escolhido ali por um conselho tribal a partir dessas características. Quem era o conselho tribal? Por exemplo, não era o conselho tribal, eram aqueles homens mais velhos, mais sapientes do grupo, que escolhiam o chefe. E todos aceitavam, porque não era status, não tinha nenhuma necessidade de status nesses sistemas tribais. Tinham obrigações. Então veja, o chefe, eu vou escrever aqui, né? O chefe era escolhido, por exemplo, por um conselho ou pelo próprio grupo. Isso já esse sistema de escolha já é um sistema político. A política, né, de organização desses grupos. Ok. Agora, nem tudo o chefe sabia, nem tudo o chefe podia. Certo? Existiam o quê? Fenômenos naturais sem explicações. Ora, pois, vocês vão ver lá nos livros, né, no livro que eu indiquei, que as pessoas que tentavam dar explicações eram quem seriam essas pessoas? Os xamãs, os pajés. Então, eles, né, sacerdote, eu vou colocar aqui o sacerdote, eles lidavam com um outro tipo de poder, certo? Que era o poder não físico, era o interlocutor com os deuses, era aquele que pesquisava, eu falei para vocês, pesquisavam as ervas e curavam lá os componentes ali desse grupo, né? O sacerdote. Essas duas pessoas, esses dois poderes existem até hoje. Nós vamos ter esses poderes coexistindo, correlacionando com forças até hoje. A nossa política aqui no Brasil é muito orientada por sacerdotes. Não é verdade? Temos aí, né, bispos católicos, bispos evangélicos, enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Essas pessoas influenciam o quê? A própria política, o próprio comando. E aqui isso também existia. Veja, naquele momento, essas duas coisas tinham para manter o grupo ligado, unido, não para criar desavenças ou qualquer outros problemas que viessem a trazer
implicações nesse processo de quê? De se proteger da natureza, processo de sobrevivência. Então essa coexistência necessária, não é? O chefe não vai ser aquela pessoa que fica pesquisando ervas para saber quais curam ou quais ervas matam, ou que podem ou não comer, por exemplo. O chefe não vai saber explicar por que um relâmpago, né, matou um elemento da tribo, ou um ou dois. Ele não vai conseguir explicar. E o chefe, o sacerdote será a pessoa que fará essa interlocução com o grupo, buscando dar explicações. No nosso livro, vocês vão perceber que os sacerdotes, o grupo, criam mitos. O mito, né, os deuses, darão conta de explicar fenômenos que a ciência, até então não existente, não conseguirá explicar. Hoje nós explicamos o que é um relâmpago, não é isso? Não é? Claro, vocês assistiram o filme aí, eu gosto de buscar esses pequenos exemplos, né? Os nórdicos. O relâmpago tinha o seu deus Thor, filho de Odin, né? Odin, o deus maior. Odin se compara a Zeus, não é? Na Grécia, Zeus. No norte, não é? Os vikings, Odin, não importa aí. Criam seus mitos. Esses mitos vão, então, provocar o quê? Respeito. Não é isso? Os deuses do Olimpo, os deuses romanos vão ter essa relação. Os deuses do Egito, né? Anubis, Ísis, Ra, e por aí vai. Então, veja, o poder estava aqui dividido, equalizado. Acontece o seguinte, que na medida em que o sedentarismo traz uma maior qualidade de vida e sobrevivência, vai facilitar essa sobrevivência, um sistema político diferenciado vai surgir, né? Em boa parte dessas sociedades. Serão criadas, aí será a figura do rei. Os reis já são da antiguidade. Os reis terão também os seus sacerdotes. E muitas vezes, dependendo da cultura, dependendo, né, da sociedade, digamos assim, esses sacerdotes terão igual e às vezes maior poder que o próprio rei. Maior poder. Às vezes, né, os sacerdotes terão poderes menores. Não vamos aqui falar ou determinar quais as sociedades, não é o nosso propósito. O que a gente quer é entender o sistema político. Acontece que nesse momento o sedentarismo vai trazer o início de uma divisão econômica desigual. O que quer dizer divisão econômica? O que é economia, hein? Não é economia. O que é fazer economia? O que faz um economista? O economista famoso da história, José. O José, o hebreu, que foi vendido por seus irmãos aos egípcios e depois passou a colaborar com o faraó, chegou próximo a ter um poder idêntico, próximo ali, né? Ser tido como filho do faraó. Por quê? Porque foi ali um economista, um contador. O que faz o economista? O que é economia? É a administração dos bens que dão condições de sobrevivência, certo? Dão condições existenciais ao próprio homem. Nós temos a economia do lar,
não é? Enfim, e por aí vai. Pois bem, vejam o seguinte, falávamos da ciência, né? Com a escrita eu vou ter a ciência, certo? E essa ciência, ela começa a fazer diferença social. Então, esses cientistas são ligados a quem? Ao rei, o cara que manda. Então, o arquiteto, o engenheiro, ele vai estar ligado ao rei, vai ser uma pessoa poderosa. Não é um comum. O José, por exemplo, o José sabia de contabilidade. Né? Vamos plantar 7 anos, porque vamos ter 7 anos de crise. Então vamos fazer uma superprodução, estocar, para que não tenhamos crise. Isso é economia. Isso é economia, isso é microeconomia. Ok? Enfim,